Nós precisamos nos conectar com o Senhor através da sua palavra. Então, neste momento, nós vamos ouvir a voz de Deus através da sua palavra. Que o Espírito Santo, feche seus olhos, que o Espírito Santo possa dilatar os seus ouvidos espirituais, para que você possa ouvir a voz do Senhor falando ao seu e ao meu coração. Peça para que o Espírito Santo venha te visitar nessa manhã, uma vez mais, para falar com você, para te doutrinar, para te direcionar, para repreender, se for o caso, mas acima de tudo, para mostrar para você, através da palavra, que eu e você somos filhos amados. E que Ele tem um plano na nossa vida e que Ele deseja nos usar para esse plano de salvação, não só em nós, mas também através de nós. Aleluias. Glória a Deus. Aproveitar que você está de pé, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Aleluia. Já foi até confirmado aqui através do ofertório a palavra que eu preparei para compartilhar com os irmãos através da nossa missionária Miriane. Glória a Deus. Mateus, capítulo de número 13, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9, que fala justamente sobre a parábola do semeador. Aleluias. Todos encontraram? Digo amém? Amém. Glória a Deus. Diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar. E ajuntou-se muita multidão ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E a outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E a outra caiu em boa terra, deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir? Quem tem ouvidos para ouvir? Ouça. Aleluia. Sente-se no seu lugar, tome seu assento. Acho que eu acabei me empolgando, acho que nem cumprimentei os irmãos, né? Paz do Senhor. Já fui interagindo, já fui envolvido e acabei nem esquecendo de cumprimentar a igreja. Aleluia. Eu gosto muito dessa parábola do semeador, porque ela tem muitas lições para nos ensinar. Glória a Deus pela vida da Miriane, veio aqui me ajudar confirmando mais uma vez. E uma coisa interessante nessa parábola, que Jesus ele quer nos ensinar algumas lições. Ele quer nos direcionar de alguma maneira. Só que para que nós possamos verdadeiramente ouvir e entender o que a parábola, o que Jesus quer falar conosco, nós precisamos prestar atenção nesse último versículo que eu li com os irmãos, que é o versículo 9, que diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós sabemos que todos ali estavam ouvindo, sim ou não? Ele estava pregando, ele estava ensinando, mas todos estavam ouvindo. Mas uma coisa que, quando eu estava preparando essa mensagem para compartilhar com os irmãos, me veio à memória a minha mãe falando comigo. Eu acredito que algum de vocês já teve a sua mãe falando, ou vocês já falaram com seus filhos. Eu já falei com os meus filhos algumas vezes assim. A gente passa alguma mensagem para eles e a gente pergunta: você me ouviu? O que nós queremos dizer? Se ele prestou atenção, se ele entendeu. Minha mãe falava para mim: filho, vai lá no mercado e busca tal coisa para mim. Tá bom, mãe, eu estou indo. Ela fala: viu? Você ouviu o que eu falei? Ouvi, mãe. O que é para mim fazer? O que é para você trazer então? Trazer isso, isso e isso. Ou seja, Jesus, quando ele fala assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, na realidade todos ali estavam ouvindo. Só que ele queria
frisar para que as pessoas pudessem entender, prestar atenção no que eles estavam ouvindo. Então que nessa manhã nós possamos pegar, né, essa primeira chave de Jesus para a nossa vida. Porque às vezes nós saímos da nossa casa, como o pastor falou, a gente vem aqui para um culto maravilhoso, a gente ouve o louvor, ouve a pregação, mas a gente sai da mesma maneira. Por quê? Porque a gente apenas ouviu. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. A gente não entendeu nada que foi louvado. A gente não entendeu nada que foi pregado. E muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a culpa é nossa mesmo porque não prestamos atenção. Porque não dedicamos um tempo de qualidade. Porque não dedicamos aquele período que estamos ali para prestar atenção e para nos conectar com Jesus, nos conectar com Deus. E essa parábola, para que nós possamos entender verdadeiramente do versículo 4 em diante, nós precisamos entender algumas verdades. A primeira que eu queria compartilhar com os irmãos, né, 2 lições nessa parábola que eu quero, que frisou, que fala muito comigo, que eu quero compartilhar com os irmãos, é a lição do privilégio e a lição da prioridade. Privilégio e prioridade. No versículo 16 e 17, acompanhem comigo, nós não lemos, né? Mas nós vamos ver isso essa manhã. No versículo 16 e 17, Jesus fala assim: bem-aventurado os vossos olhos, porque... Está no telão? Está igual, né? Bem-aventurado os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aí no 17, Jesus nos traz uma informação importante. Ele diz assim: porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês vedes e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Olha o privilégio. Jesus está pregando para uma geração que é privilegiada, porque eles estão tendo contato com o Salvador. E nós sabemos, através do Antigo Testamento, que muitos profetas pregaram sobre o Salvador. Principalmente Isaías, que é um profeta messiânico, falou muito sobre a vinda de Jesus. Muitos outros profetas falaram muito sobre a vinda de Jesus, mas eles não tiveram o privilégio de conhecer Jesus ali pessoalmente, de conviver e andar com eles. E aquela geração, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus pregar, eles eram privilegiados, porque eles estavam não só apenas vendo, mas ouvindo. E outras pessoas conviveram com Jesus, comeram, dormiram, andaram. Outras pessoas viveram e viram os milagres que Jesus fez. E muitas pessoas foram privilegiadas por verem Jesus fazendo um milagre em suas vidas. Então a primeira lição, né, que eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã é a lição do privilégio. E nessa manhã, eu e você, nós somos privilegiados. Porque se você está aqui essa manhã, é porque você foi escolhido e foi escolhida por Deus, como foi dito pela Miriane, para estar aqui essa manhã. Mas não só apenas foi escolhido, vocês deram um passo. Porque vocês poderiam estar na sua casa. Poderia estar assistindo, poderia estar na prainha, estar no shopping, estar em qualquer outro lugar. Mas essa manhã vocês escolheram para estar aqui sentados, ouvindo a palavra de Deus. No versículo que nós lemos, né, no capítulo 13 que nós lemos, a gente no versículo 2 fala assim: e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que ele teve que entrar num barco. Então nessa manhã nós estamos como aquela multidão que assentou-se ao pé de Jesus para ouvir a pregação, para ouvir o ensino, para ouvir a mensagem que ele tinha para passar para eles. E uma outra coisa que é interessante nesta parábola que Jesus contou para aquela multidão é do privilégio. O privilégio a gente vê nos versículos 9, o privilégio não, a prioridade. A gente vê nos versículos 9 e 18. No versículo 9 ele fala: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E no versículo 18 ele reforça. Ele diz assim: escutai-vos, pois, a parábola do semeador. No versículo 18 ele diz de novo, né? Portanto, ouçam o que significa, né, a parábola do semeador. Ele já tinha dito, mas ele reforça. Por que ele faz isso no versículo 9 e no versículo 18? Porque a palavra de Deus ela tem que ter uma prioridade. A palavra de Deus ela precisa ser prioridade na nossa vida. A nossa intimidade com Deus, como foi dito aqui pelo pastor, ela tem que ser prioridade, tem que ser a coisa mais importante na nossa vida.
eu no Brasil, né, em outras reuniões, o pastor citou aqui, me veio à memória, né, que quando nós vamos trabalhar, a gente não chega atrasado no serviço, a gente chega? Se a gente chegar atrasado no serviço, o que acontece? O que acontece, Carlos? Vai dar ruim. Se você pica o ponto, quem que passa a digital lá quando chega? Né? Tem a digital, tem crachá, tem alguma coisa. Se você passa a digital atrasado lá, o que acontece no final do mês? Você pode sair mais cedo? Não, né? E você pode fazer o que você quiser quando você está na sua empresa? Não, já tem ali o seu encarregado, o dono, já passou uma tarefa e você faz aquilo ali que foi determinado. E o trabalho, a gente chega no horário, sim ou não? A gente falta? A gente fica faltando? Vai quando quer? Não, né? A gente tem um compromisso com os dias de trabalho, com o horário. E isso quer dizer, e o trabalho que nós vamos, o que nós fazemos, é uma coisa ínfima perto da palavra de Deus e perto da eternidade. Porque o trabalho é o nosso sustento aqui na Terra. É uma coisa que dura 20, 30, 40, 50 anos. Mas a palavra de Deus, o reino de Deus, é para toda a eternidade. E por que a gente dá mais valor para uma coisa ínfima, que é terrena, e para as coisas que são eternas, que quer dizer sobre a nossa salvação, a nossa intimidade com o nosso Deus, com o nosso Criador, a gente leva de qualquer maneira. A gente vai no culto quando quer, a gente chega a hora que quer, a gente se comporta dentro da igreja da maneira que queremos. Nós não temos muitas vezes reverência, respeito. E às vezes, quando nós estamos ali no culto e nós não demos a devida reverência à palavra, o respeito, a gente não falta apenas com respeito com Deus, mas às vezes com o irmão que está do nosso lado, que quer prestar atenção, que quer ouvir a palavra, que quer louvar, e a gente não tem às vezes nem respeito pelo irmão. Então, quando eu falei aqui da lição do privilégio, da prioridade, é para que nós venhamos ver e perceber que Deus, Ele tem pressa em pregar a palavra e tem pressa para que nós ouçamos a palavra dEle e colocamos em prática. Ele tem pressa para que a gente entenda, para que a nossa salvação e a nossa intimidade com Ele esteja em dia, esteja funcionando de verdade e não de uma maneira, nós vamos ver aqui daqui a pouco, de uma maneira superficial. Isso não acontece aqui na nossa igreja, né? Não acontece aqui em Portugal, mas lá no Brasil, onde nós congregávamos, às vezes a gente estava ali prestando atenção no culto e o irmão estava cutucando a gente para querer falar de alguma coisa. Acontecia isso lá no Brasil, pastor? Você está prestando atenção ali no que o pastor está pregando, no louvor, e o irmão está, você viu o que aconteceu, não sei na onde? Você viu o que aconteceu na televisão, não sei o quê? A pessoa não presta atenção no culto e ainda quer tirar e roubar a nossa atenção. Então são coisas, são detalhes que nós precisamos entender antes de entrar verdadeiramente na parábola. Porque são coisas que às vezes nos atrapalham e nos impedem de ouvir a palavra de Deus. Uma outra coisa importante, antes de entrarmos, né, que eu gostaria de falar com os irmãos, é sobre a intervenção divina e a responsabilidade humana. Intervenção divina e responsabilidade humana. A Miriane falou uma coisa muito importante aqui, né, no ofertório, que ela falou assim que às vezes nós achamos que Deus tem os seus escolhidos, que Deus tem aqueles preferidos dele. E às vezes, quando nós lemos essa parábola, a gente vê ali que tem a terra, né, que tem a semente que caiu à beira do caminho, tem a semente que caiu em meio a pedregais, ou solo rochoso, tem a semente que caiu em meio aos espinhos, e tem a semente que caiu em terra fértil. E nós sabemos que a semente é a palavra de Deus. A semente que é semeada é a palavra de Deus. Então isso nós sabemos que é comum nos 4 solos. E nós sabemos que o solo, como foi dito por ela, o solo é o nosso coração. A terra ali é o nosso coração. E aí você fala assim, mas, irmão Jorge, será que eu já não fui feito, eu já não fui programado para que o meu coração seja um coração com solo rochoso? Será que Deus já não me fez com um coração como aquela terra com solo espinhoso? Será que eu já não fui programado para isso? Para não receber, para não ouvir a palavra? Se nós pensarmos dessa maneira, a gente nos exime de qualquer responsabilidade. Porque se nós somos programados para sermos assim, então no final daqueles dias a gente simplesmente cumpriu aquilo que Deus nos programou para fazer. Então, se nós fizemos o que Deus nos programou para fazer, quer dizer que nós somos bons filhos. Então nós merecemos o céu. E essa lição, né, essa linha, a gente vê muito com Judas Iscariotes, o traidor.
Né? Tem pessoas que falam assim, mas Judas, ele já foi feito para trair Jesus. Alguém já ouviu isso daí? Alguém já ouviu essa conversa? Que Judas ele já foi feito para trair Jesus? Muitas pessoas falam isso. Mas se isso fosse verdade, se Judas tivesse sido criado para trair Jesus, o que ele fez? Ele traiu Jesus. Então ele foi um bom filho. Ele foi obediente. Se ele foi feito para trair Jesus, ele fez aquilo de uma maneira correta. Ele merece o quê? O céu ou o inferno, se ele obedeceu? O céu. Perceba que a teologia, se a gente não prestar atenção, se a gente não ler e não estudar um pouquinho, a gente se perde um pouco. Né? A palavra de Deus nos diz, em Apocalipse capítulo 3, que naqueles últimos dias, todos nós vamos ser julgados pelas nossas obras, pelo aquilo que nós fizemos. Então, mais uma vez, a Bíblia coloca sobre nós a responsabilidade daquilo que fazemos. Então, ninguém aqui é programado para fazer alguma coisa. Nós escolhemos o que queremos fazer e depois vamos responder e vamos pagar e vamos viver as consequências daquilo que nós escolhemos. Então, na parábola do semeador, né, cada solo, cada coração, ele já não é pré-programado para fazer ou ser daquele jeito. As pessoas escolheram aquilo. Uma coisa interessante, não sei se eu vou encontrar aqui agora, mas uma coisa interessante, um versículo interessante, se quiser colocar aí, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Às vezes a gente ouve falar assim, mas Deus endureceu o coração de Faraó. Jesus, ele pregou essa parábola, mas ele falou em parábola para aquele que não entendeu, ele não entenda, e aquele que compreendeu, compreenda mais, etc. E aí nós achamos que Deus ele não tem a intenção que as pessoas entendam a sua parábola. Mas olha que interessante, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14. Diz assim, e uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. Ela fazia o quê? Ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que se tivesse atenta a tudo que Paulo dizia. Percebam uma coisa importante aqui? A palavra ouvia. Tinha muitas pessoas que estavam sentados ouvindo Paulo ensinar, mas as pessoas não estavam ouvindo. Elas estavam ali sentadas, mas não estavam ouvindo. E se a Bíblia nos mostra que há possibilidade de a gente estar sentado ouvindo uma pessoa pregar, ouvindo uma pessoa falar, e não estaremos ouvindo e não estaremos atentos, isso pode acontecer essa manhã comigo e com você. Às vezes você está sentado aqui, o grupo de louvor vai estar louvando, o pregador vai estar pregando, mas você não vai estar ouvindo. E quando a gente já percebeu isso, né? E quando Jesus está falando de ouvir, ele está falando de prestar atenção, de entender, de dar uma resposta favorável àquilo que está sendo feito, ou dito, ou cantado ali naquele lugar. Dito isso, feito essa pequena introdução, nós vamos para o versículo 4, aonde diz, capítulo 13, versículo 4 de Mateus, para os irmãos acompanharem. Versículo 4 diz assim, e quando semeavam uma parte da semente, caiu ao pé do caminho, e vieram as aves do céu e comeram. Ao pé do caminho, a gente, não sei quem já plantou aqui, né, quem já semeou, né, com a mão, tem aquele lugar onde as pessoas passam. Lá no Brasil, lá na nossa região, a gente chama de viela. Alguém já ouviu falar a palavra viela? Viela é um caminhozinho que tem no meio do mato, né? Um trecho, um trilho que a gente corta. Geralmente, esse caminho, de tantas pessoas andarem, de tantas pessoas passarem por ali, o chão fica como? Fica duro, né? E se tem algum mato, alguma planta ali, o que acontece com ela? Ela morre. E se não tem planta, não tem nada, mas aquela terra está ali e as pessoas andam e passam muito tempo por ali, a terra fica dura. Se nós jogarmos alguma semente, o que vai acontecer com a semente? Ela vai morrer, ela não vai desenvolver, ela não vai dar fruto. Porque aquele caminho ali, ele está pisado, ele está muito duro. E a semente, né, que caiu à beira do caminho, ela representa para nós um coração dividido. Um coração que não está no caminho, mas também não está fora do caminho. Ele está dividido. Eu separei para compartilhar com os irmãos
se quiser colocar no telão, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, versículo 21. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 21. Elias, ele faz uma coisa extraordinária no meio do seu povo, ele faz um milagre extraordinário, mas as pessoas não estão nem aí para o que ele está fazendo. E aí ele fala para eles: até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é o Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no então. O povo, porém, nada respondeu. Perceba que Elias, ele faz um milagre extraordinário, ele destrói centenas de profetas de Baal, sai fogo do céu, uma coisa extraordinária, mas mesmo assim aquelas pessoas estavam com o coração endurecido. E ele fala assim, algumas versões falam assim: até quando cocheareis em dois pensamentos. Aqui ele fala, até quando vocês vão oscilar para os dois lados. A semente que caiu à beira do caminho representa um coração dividido. Um coração que quer ouvir a palavra, um coração que quer estar na igreja, mas ao mesmo tempo ama as coisas do mundo. Ama os prazeres da carne. Ama estar lá no mundo, flertando com Satanás, flertando com o pecado. Tem um pastor, o pastor Cláudio Duarte, acho que todos conhecem ele faz uma analogia, ele faz uma piada, mas que também fala muito sério ao nosso coração. Ele fala que Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Às vezes nós, como cristãos, nós brincamos de ser crente, sim ou não? Mas Satanás, ele não brinca de ser Satanás. Quando nós estamos divididos, quando nós não sabemos a quem nós queremos servir, e quando nós flertamos com o mundo, flertamos com o pecado, flertamos com Satanás, a gente geralmente vai perder. A gente geralmente vai cair, vai desistir, vai desanimar. Porque Satanás, ele é astuto. Ele é muito esperto. E é interessante, falando de Satanás, é interessante que essa semente que está à beira do caminho, Jesus fala que as aves vêm e comem. Se nós pularmos para o versículo 19, aonde Jesus ele explica o significado da palavra, o significado da parábola, no versículo 19 ele fala assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Perceba que Jesus ele fala assim: e ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo. Perceba que a palavra foi pregada, a semente foi semeada, mas a pessoa que ouviu a palavra, ela não entendeu. E aí vem o maligno e arrebata. Vem Satanás e tira aquela palavra que foi pregada. Na carta de Pedro, capítulo 1, ele fala assim que Satanás, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Perceba que a todo momento nós estamos vivendo uma batalha espiritual. Não é uma briga terrena. A nossa briga, o nosso problema não é com o irmão ou com a irmã, mas sim nas mansões celestiais, onde as potestades elas estão batalhando. E a palavra, a semente ela é boa, a palavra ela é boa e ela é pregada. Só que o coração, ele está como aquele na beira do caminho. Ele está duro, onde a semente não entra, onde a palavra não entra, onde nós não entendemos. Um outro versículo que eu compartilhei, separei para compartilhar, é do cego Bartimeu. Está lá em Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo 46. Nós ouvimos a história do... deixa eu ver, isso mesmo? Olha lá, então chegaram em Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, e o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado aonde? À beira do caminho, fazendo o quê? Pedindo esmolas. Perceba uma informação importante: quem está à beira do caminho, ele nunca tem nada para oferecer. Quem está à beira do caminho, ele não consegue te ajudar em nada, ele não acrescenta em nada, ele só pede, ele só suga, ele só precisa. Próximo versículo. Quando ouviu o que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: chame e o trago até aqui. E chamaram o cego, anônimo, levanta-se, ele está te chamando. Lançando a sua capa para o lado,
deu um salto, se pôs de pé e dirigiu-se até Jesus. O que você quer que eu te faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu, mestre, que eu veja. Vá, disse Jesus, a sua fé te curou. Imediatamente, ele recuperou a visão e fez o quê? Seguia Jesus pelo caminho. Perceba que ele estava à beira do caminho. Ele teve um encontro com Jesus. Ele ouviu a voz de Jesus. Ele ouviu a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que imediatamente ele recuperou a visão e ele seguiu Jesus. Aleluia. Perceba que nós precisamos dar uma resposta favorável àquilo que Jesus fala para nós. Perceba que quando a gente ouve a palavra e a gente entende e a palavra entra no nosso coração, a gente sai da onde a gente está, a gente abandona aquilo que a gente fazia, a gente larga tudo para trás e a gente segue em direção a Jesus. A gente sai da beira do caminho e a gente segue Jesus pelo caminho. E para concluir, João capítulo 14, versículo 6, Jesus ele faz uma afirmação muito importante. Ele diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, se a gente tem alguma dúvida de qual é o caminho que nós devemos seguir, qual é o caminho que nós devemos estar, qual é o caminho que nós devemos trilhar, Jesus ele fala no capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho. Jesus ele é o caminho. Ele não é apenas o caminho, ele é o único caminho. Não há nenhum outro caminho que a gente possa trilhar que vá nos levar à salvação e até Deus. Não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro nome, não há nenhuma outra pessoa, não há nada além de Cristo que vá nos levar até Deus. Há algumas outras religiões ou seitas que citam outros nomes, que citam outras imagens ou qualquer outra coisa, mas talvez não tenha lido esse versículo. Mais uma vez, se faço as palavras de Jesus do privilégio, que eu comentei no começo, somos privilegiados por estarmos aqui essa manhã, ouvindo essa palavra e pedindo para que o Espírito Santo abra verdadeiramente o nosso coração, para que a gente não apenas ouça, mas também que a gente entenda. Segundo tipo de solo que Jesus cita, no versículo de número 5, ele diz assim, e a outra parte em pedregais. Em algumas versões vai falar um solo rochoso. Aí ele fala assim, aonde não havia terra o bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, versículo 6, mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. O segundo tipo de solo que Jesus cita, o solo rochoso ou pedregoso, ele representa um coração endurecido, um coração duro, um coração onde não permite que a raiz ela se aprofunde. Uma coisa interessante, que eu já ouvia muito falar sobre isso, e eu aprendi, e eu queria compartilhar com os irmãos, uma coisa interessante que fala que o solo rochoso ou pedregoso, onde Jesus fala aqui, ele diz que não tinha, a raiz ela não crescia para baixo, com a profundidade, ela crescia na superfície. Sim ou não? E por crescer na superfície, quando vinha o sol, secava aquela planta, porque ela não conseguia pegar os nutrientes da terra, porque ela não tinha profundidade. E aí a gente tem aquelas pessoas, vamos agora para a explicação da parábola, está lá no versículo 20, pula lá para o 20 para você ver, onde Jesus explica esse tipo de solo, ele fala assim, porém, o que foi semeado em meio a pedregais é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. Olha o que Jesus fala, esse crente, esse irmão que ouve a palavra, mas ele tem o coração endurecido, a raiz ela cresce apenas na superfície. Então a gente pode chamar esse irmão, essa irmã, de crente superficial. Ele não deixou a raiz, a semente, penetrar em seu coração, penetrar no seu solo, aprofundar. É um crente superficial. Aí Jesus fala, o que acontece com o irmão ou com a irmã ou com um crente que é superficial? Ele diz assim, no versículo 21, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, ele logo se ofende. Ele logo se entristece, ele vai embora. Olha só, e chegada a perseguição ou a angústia por causa da palavra. Esse irmão, ele não pode ser confrontado.
Se a gente chama a atenção do irmão, se a gente tenta corrigir ou ajudá-lo, ele fica bicudinho, né? Ele fica chateado, ele vai embora, ele se ofende. Ele não gosta de ser confrontado, ele não gosta de ser chamado a atenção, ele não gosta de ser mudando, né? Trocando, estimulado para estar mais próximo de Jesus. Ele gosta só que adulem, passem a mão na cabeça, ele gosta de ouvir só aquilo que é bom para ele, não o que a palavra verdadeiramente diz. Uma coisa que Abacuque, capítulo 3, coloca em Abacuque, capítulo 3, se a gente colocar, dar uns quatro livros para trás, a gente vai ver Abacuque, capítulo 3, versículos, nós vamos ler 17, 18, 19 e 20. Percebam que o crente, quando ele é superficial, a Bíblia diz que ele não tem raiz, não tem profundidade. E quando vem a angústia, vem a dificuldade, ele faz o quê? Ele vai embora, ele se afasta, ele desvia. Olha o que Abacuque fala no cântico dele, quando ele está prestes, né, ou podendo ter alguma dificuldade. Ele fala assim: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimentos, as ovelhas das malhadas sejam arrebatadas e nos currais não hajam vacas. Olha só, ele está num contexto totalmente agropecuário, num contexto de plantação. E ele fala assim: não haja planta, não haja animais, não haja carne, não haja comida, mesmo que não haja nada. No versículo 18, ele fala assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Perceba que ele fala assim, mesmo que não haja nenhuma perspectiva positiva, mesmo que não haja emprego, mesmo que não haja comida, mesmo que não haja nenhuma provisão, mesmo que eu olhe para um lado, para o outro e não tenha condições de ver nada positivo a meu favor, a situação esteja realmente ruim, muito difícil, eu não vou me afastar, eu não vou desanimar, eu não vou chorar. Ele fala assim: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. E por que ele faz isso? Versículo 19. Jeová, o Senhor, é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Deixa eu ver como está nessa versão. O Senhor é o Deus da minha força, ele fará os meus pés como da corça, e me fará andar sobre os lugares altos, ao regente de música para instrumentos de cordas. Perceba que ele fala assim, que o Senhor Deus é a minha força. Ele está encostado, ele está embasado, ele está pautado em Deus, na palavra de Deus, e não nas condições externas, e não no que ele está vendo, e não nas situações adversas que a vida nos traz. A raiz, quando ela cresce na superfície, é como um crente superficial. Quando vem o sol, seca e mata a planta. Ela não tem capacidade de durar. E o processo que começou, ele é abortado. Porque quando ele ouve a palavra, e a palavra de Deus diz que ele começa a dar fruto, ele começa a nascer, quer dizer que um processo ali foi começado. Quer dizer que começou um processo na vida daquele irmão e daquela irmã. Só que por não ter raiz, esse processo ele é abortado. Esse processo ele não segue adiante. Nós precisamos entender que o que vai nos ajudar na conclusão do processo é a profundidade. Nós temos que nos preparar para que tenhamos profundidade na palavra de Deus. E como nós adquirimos profundidade na palavra de Deus? Alguém tem alguma ideia? Lendo a palavra. Qual outra coisa? Intimidade com Deus. Tem mais alguma outra coisa que nos ajuda a ter profundidade? Confiar em Deus, orando. Perceba que tudo que foi dito aqui não são coisas fáceis de se fazer, né? Orar, é fácil orar? Não é fácil. É fácil ler a Bíblia? Não é fácil. A gente começa a ler a Bíblia, acontece o que com a gente? Sono. Sim ou não? Então percebam que são coisas que não são tão fáceis de fazer. Que o inimigo, o maligno, ele quer nos ocupar com qualquer outra coisa para que nós não venhamos orar, para que nós não venhamos ler a Bíblia, para que nós não venhamos confiar em Deus, para que nós não venhamos ter intimidade com Ele. Mas eu não consigo imaginar um cristão
Eu não consigo imaginar um cristão que se diz cristão, que ama a Deus, mas que não lê a Bíblia, mas que não se aprofunda na palavra. Eu não consigo imaginar um cristão que fala que é cristão, que ama a Deus, que quer morar no céu, mas que não ora, que não fala com Deus. Porque Deus é o nosso Pai. E como que a gente fala com Deus? É através do quê? Através da oração. E se a gente não ora, a gente não fala com o nosso Pai. Como que a gente ama o nosso Pai se não fala com Ele? Alguém aqui, não sei, já ouviu alguém que não conversa com o pai ou com a mãe durante anos? Por infinitos motivos? A gente pode dizer que esse filho ama o pai? Se ele não conversa com o pai durante muitos anos? Não importa o motivo, mas ele ama ou não? Não ama. E como nós podemos dizer que amamos a Deus, sendo que nós não falamos com Ele? Como nós podemos dizer que amamos a Deus, sendo que nós não lemos o único livro que Ele deixou para nós? E que fala sobre Ele, que fala sobre o seu caráter, que fala aquilo que Ele pensa de nós, aquilo que Ele deseja de nós. Nós nunca seremos crentes profundos, nós nunca teremos raízes se nós não buscarmos mais a presença de Deus através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum, através da confiança. Jesus chama esse tipo de pessoa de superficial, porque a raiz ela cresce ali só na superfície. Aquele crente que vem na igreja, ele ouve a palavra, ele chora, ele se emociona, ele levanta os braços, mas na outra semana está cometendo os mesmos pecados. Na outra semana está reclamando dos mesmos problemas. Aí na outra semana, no outro mês, não vem mais para a igreja. Por quê? Ele recebeu a semente foi plantada. Ele recebeu de bom grado, de bom coração, mas não tinha raiz. E uma coisa interessante que nós vimos em Atos dos Apóstolos, nós precisamos dar uma resposta positiva para aquela palavra que foi pregada. Nós precisamos dar o nosso passo, porque a semente foi plantada, a palavra foi pregada. E como nós reagimos com a semente que foi plantada? Como nós reagimos com a palavra que nós ouvimos? O que nós fazemos com aquilo? O que nós fazemos com aquela palavra? Nós apenas ouvimos para um lado e sai pelo outro? Esses dias, conversando com um casal que a gente ajuda, né, que a gente discipula, ela falou assim, eu ouvi uma palavra outro dia que é uma palavra abençoada, eu chorei muito, a palavra falou muito comigo, eu gostei muito, Deus falou comigo grandemente. Eu falei, que bom. Eu falei, mas e agora? Então agora eu não sei. Eu falei, então agora você precisa reagir de uma maneira positiva para essa palavra que foi pregada. Você precisa meditar nela. Se foi através desses versículos que Deus falou com você, medita nele a semana inteira. Leia ele 2, 3 vezes por dia. Leia ele a semana inteira, ora a respeito disso. Fala, Senhor, o Senhor falou comigo grandemente através dessa palavra. O que mais eu preciso fazer? O que mais o Senhor tem para mim através desses versículos, dessa palavra? É o que a gente chama de curtir, né? A gente sabe que curtir, a palavra curtir vem de ficar ali, por exemplo, curtir, sei lá, cebola curtida. A gente pega a cebola, coloca ali no vinagre, coloca ali no azeite, e ela fica ali alguns dias, algumas semanas, para ela ser curtida. Nós precisamos curtir a palavra. O que é curtir a palavra? Não é apenas aquilo que a gente vê no YouTube, né? Dar o joinha, né? Quando alguém fala, curte aí, é para pôr o quê? Para pôr o joinha. Mas não, o curtir vem de meditar, vem de ler de novo, vem de ouvir mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, e mais uma vez, até que aquilo entre na nossa cabeça, entre no nosso coração e não saia mais. Até que fique cravado em nosso coração. Para que sejamos crentes profundos, para que possamos ter mais profundidade, precisamos curtir a palavra. E curtir quer dizer ler todos os dias. Ler várias vezes por dia, toda semana. É assim que vamos ter intimidade com Deus. E o tempo não para, vamos para o terceiro tipo de solo. O terceiro tipo de solo está lá no versículo... deixa eu voltar. O terceiro tipo de solo está lá no versículo de número 7. E a outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. No versículo de número 22, Jesus explica, né, essa semente caiu no meio dos espinhos. Versículo 22, ele fala assim, e o que foi semeado entre os espinhos é aquele que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E ela fica o quê? Infrutífera. O que quer dizer infrutífero? Eu não sei. O que quer dizer infrutífero? Que não dá fruto. Isso é muito importante. Porque a única coisa, o único mandamento que Jesus deixou lá em Mateus, no finalzinho, né? Mateus capítulo 28, ele fala o quê? Ide e
pregai o evangelho, batizando em meu nome. O que é isso? É fruto. E aí quando a gente ouve aqui que Jesus fala que aquela semente que caiu em meio dos espinhos, é aquele que a sedução, as riquezas sufocam e ela fica infrutífera, é aquele cristão que ouve a palavra, mas os cuidados dessa vida, as coisas externas, eu coloquei aqui, eu não sei se eu coloquei, se eu separei aqui para falar, aqui ó, a concorrência, né? As concorrências fazem com que essa pessoa não dê fruto. O que é a concorrência? Eu quero servir a Deus, mas eu quero ganhar muito dinheiro. Eu quero servir a Deus, mas eu quero viajar o mundo. Eu quero servir a Deus, mas antes de servir a Deus eu preciso ser ter a minha vida profissional bem estabilizada. Antes de servir a Deus, eu quero primeiro ter os meus filhos grandes e cada um cuidando da sua vida para depois eu servir a Deus. Antes de servir a Deus, eu preciso conquistar minha casa, ou meu carro, ou sei lá o que for. A concorrência. A concorrência nos impede de frutificar. A concorrência desse mundo, Jesus chama de a sedução das riquezas. E é interessante a sedução das riquezas, quando Jesus fala aqui, porque se nós não temos dinheiro, nós estamos preocupados em trabalhar bastante para quê? Para ter o dinheiro. E se nós temos muito dinheiro? Nós estamos ocupados gastando e administrando o dinheiro e não temos tempo para Deus. Perceba que a falta ou o excesso não importa. De qualquer maneira, se nós não tivermos profundidade, a concorrência vai nos afastar de Jesus. A concorrência vai nos afastar do propósito que Deus tem. Hebreus capítulo 14, coloca por favor, Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 1, ele diz, Hebreus 12, 1, portanto também nós, rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo que nos impede de prosseguir e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança para a corrida que nos é proposta. Perceba que ele fala assim, depois de eliminar tudo aquilo que nos impede de prosseguir. Em algumas versões vai falar que nós devemos nos desembaraçar com as coisas deste mundo. Coisas que nos impedem de prosseguir. A gente ouve a palavra, a semente é plantada. E o que nos impede de prosseguir? O que nos impede de frutificar? A palavra de Deus quer que a gente dê fruto. Jesus espera que nós demos fruto. E uma coisa gostosa na palavra de Deus é que Jesus, em uma de suas analogias, em uma de suas parábolas, ele fala assim, e aquele que dá fruto, meu pai faz o quê? Ele poda para quê? Para que dê mais fruto. E aquele que não dá fruto nenhum, ele faz o quê? Ele corta e lança para jogar fora. Não serve. Então, se eu e você, a gente dá fruto, Deus ele vai nos podar. Ele vai nos direcionar, ele vai nos doutrinar, ele vai nos corrigir, ele vai nos moldar para que a gente venha dar mais fruto. Agora, se nós estamos na igreja e dizemos cristão, mas não damos fruto nenhum, a gente não serve para nada. Ele vai podar. É a mesma coisa de sal e luz. Quando ele fala do sal e luz, eu acho muito interessante que ele fala assim, o sal, ele tem que dar sabor, ele tem que salgar, ele tem que temperar, ele tem que proteger. Mas se o sal não serve para fazer nada disso, ele é jogado fora. E o que acontece depois? Ele é pisado. E é isso que às vezes acontece com muitos irmãos dentro da igreja. Não sei se vocês já viram homens e mulheres que estavam na igreja, eles pregavam, eles cantavam, eles eram usados por Deus, mas hoje não são mais. Hoje eles estão lá fora sendo pisados por Satanás. Alguém conhece alguém assim? Infelizmente, eu conheço centenas de pessoas assim. A gente citou esses dias com a irmã Beth lá com a minha sogra, a gente estava falando da Lucidalva, é Lucidalva, né? Ela tinha um marido e o homem era um homem de Deus. Ele pregava, ele profetizava, ele falava em língua, era muito usado por Deus. Só que ele se embaraçou com as coisas desse mundo. Infelizmente se afastou, desviou, voltou para as drogas, prostituição, e infelizmente ele morreu na Cracolândia. Não sei se vocês conhecem a Cracolândia lá em São Paulo. São esse tipo de pessoa, é aquele tipo de pessoa que ouve a palavra. A palavra entra, só que as preocupações desse mundo as impedem de frutificar. E infelizmente, cedo ou tarde, essa pessoa ela vai se afastar. É como a analogia do sal. O sal um dia ele foi usado, ele foi útil. E quando ele deixou de ser útil, ele foi jogado fora, ele foi pisoteado. E é o que Satanás ele quer fazer. Como eu disse no primeiro tópico,
né, na carta de Pedro, o Satanás, ele anda como leão, ele está à nossa volta, ele está bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ele está esperando a gente dar uma brecha, um vacilo, ele está esperando a gente se afastar um pouquinho para ele vir, nos tragar, nos levar para fora e nos humilhar. Porque, como eu digo, né, ele já sabe que ele está perdido, para ele não tem mais jeito. E o que ele quer fazer agora é derrubar o máximo de pessoas possíveis. Então que nós venhamos, que nós não venhamos dar concorrência para a palavra de Deus. Ela tem que ser primazia na nossa vida. Ela tem que ser a única importância na nossa vida. Como eu li, né, em João capítulo 14, versículo 6, Jesus ele é o único caminho. Então que nós possamos andar no caminho que é Jesus. E no único caminho que é Jesus, não há outros caminhos. Não tem como desviar para lá ou para cá. Jesus é o único caminho. E para a gente concluir, o quarto tipo de solo está lá no versículo de número 8. Versículo de número 8 diz assim: e a outra caiu em terra boa e deu fruto, uma a 100, outra a 60 e outra a 30. E no versículo 23 ele explica, né, o coração bom, o solo fértil. Ele fala assim: mas o que foi semeado em terra boa, é o que ouve e compreende a palavra. Mais uma vez, ele fala ouve e compreende. No começo eu falei, né, ouve e entende. Ele fala aquele que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E produz um a 100, outro a 60 e outro a 30. Esse é muito fácil de entender, né? Não tem muito o que explicar, né? Autoexplicativo, né? A terra boa é aquele coração aberto para ouvir a palavra de Deus. Mas não apenas ouve, mas compreende. E não apenas compreende, ele coloca em prática, pratica. É muito fácil ouvir a palavra e compreender, mas e praticar? E a gente pode citar, a gente teve aqui uma semana, um trimestre aqui, que nós falamos sobre oração e depois o trimestre sobre intercessão. E a gente falou muito sobre Mateus 5,44, que é onde a gente tem que orar pelos nossos inimigos, interceder por aqueles que nos perseguem. É onde eu falo que é fácil a gente ouvir e compreender, mas e praticar? É fácil amar quem nos odeia? É fácil orar por aquele que nos persegue? É difícil, mas nós precisamos fazer. E Jesus assemelha essa pessoa, né, que produz bons frutos com aquele coração que ouve e compreende. Uma coisa importante que eu separei para compartilhar, né, com vocês é que não é o tipo de solo que supostamente somos que determina a maneira que ouvimos. Não é o tipo de solo que supostamente somos que determina como ouvimos, mas sim como nós ouvimos a palavra e praticamos que vai determinar que tipo de solo que o nosso coração é. Que tipo de solo que você é? Que tipo de solo que eu sou? Isso vai depender de como eu ouço, entendo, compreendo e pratico. Não sei se vocês perceberam, aqui tem uma matemática, né? Eu não gosto de falar muito disso, mas aqui tem uma matemática, né? Jesus ele fala de 4 tipos de solo, 4 tipos de coração. E se nós formos ver, quantos por cento desse percentual, quanto por cento disso é que realmente dá atenção para a palavra? Quem é bom de matemática? 25%. Perceba que é uma quarta parte que realmente ouve, entende, pratica e vive a palavra. Os outros 75% não está nem aí. E entendendo esse contexto, a gente entende que os outros 75% vai se perder. Porque um não vai nem ouvir, não vai nem ligar, outro vai ouvir, mas não vai ter raiz, outro vai ouvir, vai até ouvir um pouquinho, vai gostar, mas vai ser sufocado pelos espinhos. Em qual percentual nós estamos? Que tipo de solo eu e você queremos ser? Em qual percentual nós queremos estar? Às vezes parece bobo isso daqui, mas a gente está falando de salvação. Não é apenas um emprego, onde a gente ganha ali nossos euros para nos sustentar e pagar o nosso arrendamento. Nós estamos falando aqui de eternidade, de intimidade com o nosso Criador, de intimidade com aquele que nos fez, que nos formou. A palavra de Deus diz que aquele que começou a boa obra em nós, ele é o quê? Ele é fiel para cumprir. Essa parábola nos ensina uma outra lição. Que Jesus, que Deus,
ele iniciou um processo em nós quando ele planta a semente. Ele quer fazer um processo de transformação. A gente chama de santificação, de glorificação. Ele quer concluir esse processo, mas para que esse processo venha a ser concluído, nós precisamos dar uma resposta favorável. Se nós apenas ouvir, se nós apenas... não vai funcionar. Esse processo, Deus ele quer concluir na minha e na sua vida. Mas para que ele conclua, nós precisamos dar uma resposta positiva. Nós precisamos deixar ele nos moldar. Nós precisamos deixar ele transformar a nossa vida. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Coloca aí, só para a gente concluir. Algumas folhas para frente, Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15, versículo 21. Olha que lição importante, lição linda. Quando eu estava preparando, me veio, o Espírito Santo trouxe a memória, eu li isso aqui e falei, Senhor, isso é tremendo. Isso é tremendo, né? Vou compartilhar com os irmãos. Mateus fala sobre a mulher cananeia, algumas outras versões vai estar como Ciro Fenícia. Diz assim, e partindo Jesus dali, foi para uma parte de Tiro e Sidom. Versículo 22. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou a Jesus dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que a minha filha está miseravelmente endemoniada. Versículo 23, mas ele não lhe respondeu palavra nenhuma. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogavam-lhe dizendo, despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela chegou perto dele e o adorou, dizendo, Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu mais uma vez, não é bom pegar ao pão dos filhos e mandá-lo aos cachorrinhos. Versículo 27, e ela disse, sim, Senhor, eu sei, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Versículo 28, então o Senhor Jesus disse-lhe, mulher, grande é a tua fé, seja isso feito contigo conforme tu deseja. E olha o que aconteceu. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Não sei se os irmãos conseguem entender a ligação que tem esses versículos, né, essa história da mulher Ciro-fenícia, com o que nós acabamos de ler, mas o contexto diz que Jesus ele estava passando por uma aldeia e uma mulher que não era judia, que não era hebreia, ela ouviu dizer dos milagres de Jesus e ela foi pedir ajuda, e ela foi pedir socorro. E ela fala assim, Jesus, tem misericórdia de mim, que a minha filha está terrivelmente endemoniada. E Jesus fala o quê? Eu não vim agora, nesse primeiro momento, eu não vim pregar para os gentios. Nesse primeiro momento, eu vim pregar para os judeus, para os filhos da casa de Israel. Então Jesus quer dizer o quê? Nesse momento, a palavra não vai ser pregada para você. Nesse momento, os milagres não são para os gentios, são apenas para os judeus. Depois vai chegar esse momento. Mas aí ela fala assim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Em outra palavra, ela diz assim, mas Jesus, os filhos, eles não estão dando atenção devida para a sua palavra. Os filhos não estão ouvindo tudo que você está pregando. Os filhos não estão sendo merecedores de tudo aquilo que você está derramando na palavra. Deixa eu pegar as migalhas. E Jesus, ele fica alegre, feliz com aquela afirmação. E ela fala assim, filha, seja como você disse. E a palavra de Deus diz que naquele exato momento a sua filha ficou curada. E olha que interessante. Se com as migalhas que caíram na mesa já houve cura e libertação, imagine se nós entendermos que somos filhos e nos assentarmos na mesa de Deus. Imagine se eu e você pegarmos tudo que a palavra tem de real, de verdadeiro e colocarmos a nossa vida e colocarmos em prática. Imagine as transformações, os milagres e as coisas extraordinárias que pode acontecer na minha e na sua vida. Se apenas com as migalhas a filha daquela mulher já foi curada, imagine se nós tomarmos postura de filhos, aquilo que somos, e deixarmos Deus transformar a nossa vida. Que nós possamos assumir o papel de filhos. Que nós possamos entender que não somos os gentios, nós somos os filhos escolhidos. Porque a palavra de Deus diz que Deus enviou o seu Filho para morrer por todos nós. E aquele que nele crê não vai perecer, mas vai ter vida eterna. Amém? Feche seus olhos. Poderoso Deus, eterno Senhor, em nome de Jesus,
nós te pedimos nessa manhã, ó Pai, que a sua palavra venha transformar o nosso coração. Que a sua palavra venha transformar, ó Pai, o nosso coração em terra fértil. Assim como está escrito em Ezequiel, onde o Senhor faz um transplante, onde o Senhor muda, transforma um coração de pedra em um coração de carne, que o Senhor venha fazer isso em nossa vida. Que se porventura houver no nosso meio um coração de pedra, que o Senhor transforme e coloque um coração de carne. Que o nosso coração venha a ser uma terra fértil, ó Pai, e que nós possamos produzir frutos 1 a 100, 1 a 60 e 30 por 1, ó Pai. Mas tudo isso é para a glória do Seu nome. Tudo isso era para que nós possamos ter mais intimidade com o Senhor. E que a Sua graça venha superabundar em nós, ó Pai. Porque nós Te amamos e Te servimos. E vamos fazer isso todos os dias da nossa vida com alegria, ó Deus. Tudo isso Te pedimos em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós agradecemos, ó Pai. Amém.